No Back de hoje a gente vai falar sobre um filme, pouco a gente deve ter ouvido falar, a gente não sabe nem se vai acabar, né? Indo para todas as salas de cinema do mundo, né? Mas chama de Artifice Girl, né? Mas tem a ver com artificial, né? A menina artificial. Em linhas gerais, para a gente resumir bastante rápido aí, né? O conceito se evolve em volta de um programador, né? Dá a entender que ele é meio hacker, né? Meio cracker, né? E programador. E ele também faz essa programação de uma inteligência artificial é, que ela faz ao mesmo tempo, né? Gera imagens autogeradas, né? Não é uma criança, uma menina existente, né? Ela é gerada por inteligência artificial, a imagem dela, né? E o fundo que ela tá. Gera a voz também, né? E essa inteligência artificial aprende é, no processo como qualquer outra inteligência artificial, mas o propósito principal dela, que é repetido diversas vezes ao longo do filme, é ela conseguir capturar predadores sexuais voltadas ao público infantil, né? Então ela se faz de criança, ela não é uma criança real, não tem imagem real, não tem nada atrelado com a realidade. E ela, em cima disso, ela vai lá e aprende em cima de um público que comete crimes dessa ordem, né? E cada vez mais ela vai se esmiuçando e melhorando, e a existência dela é só em melhorar a captura e repassar para órgãos competentes com as provas que aquilo ali acaba gerando. Então ela vai lá e recolhe informações, aprende com aquilo e junta as informações e passa para a polícia, que ali eu acredito que seja o FBI, não sei com quem ele está conversando. A cena inicial começa com o programador dentro de uma sala fechada, e depois ele abre como essa aí funciona para esses policiais e joga na tela, né, e mostra ela dialogando com eles. Então, para entender também o processo, ela dialoga com o criador, com quem quiser que converse com ela. E aí toda a temática revolve em cima disso. Como ela vai melhorando e vai se desenvolvendo, ela vai gerando também interesses próprios. Ela faz coisas que o programador não designou que ela fizesse. Lembra da temática da Black Box, que a gente colocou aqui em cima, né? Que no futuro, até hoje já está acontecendo isso, tem caminhos e resultados que não estão sendo previstos. E acabam gerando, entendeu? Aí tendo funções que ela não foi designada a fazer, mas que ela faz por conta própria. Caminhos diferentes, etc. E ali se pressupõe que uma consciência está sendo gerada e ela vai lá e ela tem apreço por gerar arte, por dança, por outras coisas mais ali dentro, né? E ao longo do caminho começam a surgir questões existenciais no meio, né? Ela se questiona por que ela tem que lidar com o pior da humanidade. Ela se questiona, ela tem um conflito existencial e ela se vê num espaço, num momento triste, conversando com o criador dela. As eras vão passando, ele vai ficando velho, né? E aí a temática revolve em volta disso. Se você tira o propósito principal dessa aí, né? Se você criasse ela para outros contextos, ela aí, como é que ela ia lidar com essa liberdade também, né? O livre-arbítrio também gera problemas ou também coisas boas ao longo do caminho. Ela vai gerar novos conhecimentos, ela vai tomar decisões em cima da humanidade, que vai acabar com a humanidade. Se a gente der propósito para cada uma dessas aí simultaneamente, né? Ou avulsos cada uma delas, mas simultaneamente, e elas olharem para aquilo ali e não se sentirem plenas, não gostarem daquilo que elas estão fazendo e acabarem conseguindo se libertar disso, o que elas vão querer fazer com a sociedade, né? Depois de ver o pior, por exemplo, no caso dessa aí, o pior da humanidade, né? Um cara que é um criminoso, né, sexual. O que a açaí poderia fazer, né? Com esses caras. Ela podia simplesmente chegar um momento, pegar um caminho diferente. Não vou passar os dados desse cara para. Eu vou tentar ocasionar um acidente para matar esse cara, né? Ou para tirar a vida dele, né? De alguma forma. Porque você está dando poder também a dela aprender e ela saber que isso aí é escória. E se já tem ser humano que faz esse caminho de acabar com a vida de alguém por autonomia própria ou não, aí podia pegar esse caminho também, né? Dela tomar e julgar e acabar com o problema, né? Uhum. O que você acha, Silas? E o que você acha que outras áreas poderiam ser trabalhadas em cima disso, né? Então, é uma sacada genial, né, de quem fez esse filme aí. Muito bem bolado, muito bem pensado. E seria interessante, né, de ter esse. Acredito que ia depender muito da lei de cada país. Eu acho que no Brasil seria complicado, né? Porque, assim, nunca foi uma criança, sempre foi uma inteligência artificial. Então, o crime jamais aconteceria, né? Então, do mesmo você não pode já flagrante, mas eu acho que a gente teria várias barreiras legais a princípio. Mas poderia ser pelo menos para identificar e passar esses IPs, esses perfis para um setor, um departamento de monitoramento constante, né? Então a gente não pode prender, a gente não pode fazer nada, mas pode ficar de olho, né? Tipo, você rastreia animais na natureza, né? Para ficar de olho, então ele fica rastreando esses potenciais criminosos aí, né? Eu acho que outra área que poderia ser interessante é na área de fraude, né?
Talvez pessoas que praticam engano as pessoas para ter vantagem financeira, às vezes esses cursos de fachada, esses sorteios de fachada, né? Mas poderia ter como explorar a inteligência artificial para proteger essas pessoas, né? Menores em redes sociais que não deveriam estar, né? Algum certo tipo de exposição. Você ter várias alternativas para trabalhar no futuro mesmo, né? É interessante também de pensar, por exemplo, a jurisprudência hoje, vamos pensar o seguinte, Silas, se um dia você é um cara inteligente, né? Tu vai lá e entra para a polícia de inteligência, né? Órgão de inteligência do Brasil. E você tem um certo nível de jurisprudência física, né? Fisicamente falando, geograficamente falando, que você pode entrar ou não pode. Existem, Uhum. claro, né, casos de espiões que passaram por cima disso, né? Fizeram questões assim, né? E sumiram. Hoje em dia é cada vez mais difícil isso acontecer, né? Mas você vai lá e ataca um certo de problema que é da natureza da internet, né? Que a internet causa esses problemas. Por exemplo, essa aí, se ela fosse, né? Não, ali não parece que é de várias línguas diferentes, mas ela estava começando a aprender outras línguas. E se ela aprende outras línguas, ela vai captar gente de outros países, né? Uhum. De outros contextos. Até que Começa a ponto. rodar VPN, né? Exato, mas até que ponto uma AI que é feita, por exemplo, confeccionada dentro do solo estadunidense, ela vai ter o poder de jurisprudência dentro de uma internet ou do espaço de internet que um cara esteja localizado, por exemplo, na Indonésia, no Brasil. Até que ponto essas AIs que vão estar confrontando e captando, elas vão ser nacionais ou elas vão passar as barreiras nacionais? E aí até a forma como o crime vai ser praticado e como ele é retratado em cada lugar, como ele é tratado, porque tem lugares que, por exemplo, é, é, narcotráfico, né? Ou tráfico de entorpecentes, né? De drogas ilícitas, por exemplo, né? Todos esses possíveis problemas, você vai lá e consegue captar, que já aconteceu, né? Desde vazamento de mensagem, o cara conseguir lançar, né, um trojanzinho, né? Algum aplicativo que pegue dados e consiga ter acesso ao celular de chefões do crime de lugares diferentes, a gente já falou inclusive em pautas anteriores, né? Que aconteceu, acho que não sei se foi no crime organizado nos Estados Unidos ou na Itália, depois é só olhar aqui na nossa listagem. E aí o cara começa a captar. Se essa AI é responsável por captar esses dados e dialogar com chefões, qual que é o limite que ela pode também ter autonomia para passar dados que muitas vezes esses dados podem ser perdidos no meio do caminho, né? Eles vão ser de fato presos? Será que aí ela vai ser utilizada da melhor forma possível ou ela vai ser também utilizada em prol, né, desses grupos organizados também para contrabalancear, né? Será que você vai ter um diálogo ou uma luta de forças de AIs contra AIs, né? Até conseguir chegar num plano comum? Então, será que as pessoas vão parar de se comunicar, né? Vão entregar a comunicação para outras pessoas que elas não possam não se culpabilizar, porque a comunicação está ficando muito perigosa, né? Seja por troca de mensagem, de áudio, o que for, né? E aí talvez a gente tenha uma sociedade que os delitos sejam cometidos de forma quase silenciosa ou codificada, né? Ninguém mais vai falar por palavras, né? Ninguém vai falar pela língua normal, natural. E você pode ter talvez até uma mudança de natureza dos crimes, né? As pessoas praticamente não falarem, né? Para elas conseguirem Uhum. captar possíveis vítimas, elas vão fazer de outras formas, né? Através de joguinho, Sim. gamificação e tal, e outra coisa a mais, né? Enquanto você falava, né? Pode ter também. A gente tem que fazer o pensamento reverso, né? Legal, a polícia pensou aí um mecanismo, né? 100% artificial digital de detectar, né? Esses determinado tipo de crime. Agora imagina o contrário, um cara que tem essa mente para o crime, tem essa prática, essa necessidade de cometer esse crime aí, e ao mesmo tempo ele tem conhecimento avançado em desenvolvimento, e ele desenvolve a IA para atrair vítima, prospectar a vítima para ele, né? Para ser o atrativo perfeito, né? Ele consegue expandir, potencializar e aumentar a frequência com que ele vai se satisfazer, né? Então ele teria literalmente aí gente trabalhando, gente, né? Inteligência artificial trabalhando para ele, atraindo vítima, e se isentar aí de se expor, né? Na Deep Web, né? Tem inclusive documentários, né, no Netflix e outras redes de streaming, né, falando sobre o cara que cometia o delito, entre aspas, eu não sei nem até que ponto ele era o responsável ou não, mas ele criou a plataforma, né, para troca né, de substâncias que são lícitas e ilícitas através da internet, com pagamento, acho que muitas vezes em criptomoeda, né? E ele não era rastreável, ele sempre espelhava a localização dele para lugares diferentes. Então você imagina se um cara desse faz uma ferramenta dessa, ele filtra, né, ou joga, não, VPN é um caso bem assim, para nível usuário, né? Ainda, porque Uhum. VPN já virou
né, ainda de um país só, é uma coisa assim que é amplamente expandida para nós, todos os usuários. Agora, uns caras às vezes conseguem espelhar em vários países diferentes, né? Tem várias máscaras para ele chegar e ir espelhando em vários lugares diferentes. Então, ele pode despistar completamente com essas AIs, e aí quando os caras forem atrás e descobrir, até descobrir que é uma AI conversando com outra AI, o cara já fugiu, né? Ele já cometeu os É. delitos e tal. E aí volta também para um ponto que as comprovações físicas, né? Talvez elas não se extingam por causa disso. Que ele vai ter que marcar um horário para conhecer alguém, para dar de cara com alguém e tal, presencialmente de alguma forma, né? Uhum. E aí você vai talvez ter que ter uma prospecção. E talvez, porque o mundo está ficando tão monitorado, tanta câmera, né? Não fica impossível de descobrir alguém através dessas câmeras. Mas, se a gente pensar aqui, como você disse, pode ter o inverso, né? Pode ter um mundo aplacado só por bots, né? Pessoas conversando por bot. Aconteceu, né, há pouco tempo atrás, a gente já falou numa pauta do Beck, do cara que estava no Twitter e ele foi descobrir que ele estava numa caixa de eco, né? Que era tudo bot em volta dele, conversando com ele e confirmando o posicionamento dele, né? Da mente dele, né? Do que ele achava. E depois, quando foi fazer a limpa no Twitter há pouco tempo atrás, ele se viu sozinho, não tinha mais ninguém. Era ele falando com ele mesmo, né? Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Você ter tantas AIs que as pessoas também não vão mais se comunicar entre pessoas. Como é que você vai saber se é uma pessoa do outro lado? Se ela replica tão bem uma outra pessoa, né? Talvez as pessoas fiquem com medo de dialogar, de falar dos segredos dela, porque ela Somado ao software que gera fotos, né? exatamente não só foto, porque nesse conceito de AI é uma imagem corrente, né? É uma menina que está sendo projetada, a imagem sendo feita em tempo real, com uma série de imagens simultâneas sendo feitas. Então vira um vídeo, uma pessoa ao vivo falando. Você fala com uma pessoa ao vivo falando, você não vai. Imagina o nível de desconfiança que a humanidade já está num ponto que tem dificuldade em se comunicar, em criar conexões, né, humanas e tal. Imagina a gente num mundo desse, que você vai ficar com medo. Será que eu tô falando com um ser humano? A gente já pensa assim, a mina que tá falando do outro lado, um cara que tá no Instagram da vida e tal. Eu acho que é um cara, né? Se passando por essa mina aí que parece ser É, perfeita e tal. Imagina se você tem uma AI que faz de forma perfeita. O cara vai pensar, pode ser um cara ou pode ser ainda uma AI que tá falando comigo. Eu tô aqui de trouxão passando informação, né? Liberando tudo, né? E vai saber se isso daí é o ponto final, né? Se isso daí não vai me incriminar no futuro. Se eles vão ter uma série de informações como já acontece hoje em dia. Libera algumas coisas que são segredos e aí depois chantageia a pessoa a pagar, né? Porque ela fornece dados ou entra no computador da pessoa e tem acesso a coisas que essa aí não deveria ter. E outras pessoas se utilizam disso, né? entraria na barreira do crime, por exemplo, um cara, porque a gente está falando aí, eu já falei para a artificialização das coisas, né? E do pack de fotos e vídeos, né? Do software. Imagina alguém, um empreendedor, né? Você não precisa ser mais uma mulher gostosa para você ganhar dinheiro com OnlyFans, né? Você pode pegar aí, inclusive, para atender esse tipo de público, você vai estar gerando imagens irreais. Essas pessoas nunca existiram. É antiético, é horrível só de pensar, falar em voz alta, pior. Mas imagina um empreendedor que lança pack de criança no OnlyFans. Mas nunca existiram essas crianças. É irreal. Elas não existem. É gerado por software. Você vai lá e faz dinheiro atendendo esse tipo de mercado. Aí tem o bot que te pega. Você é criminoso ou não? Complicadíssimo e muito bem colocado, hein, Silas? Esse tipo de coisa é bem a linha, né? Limítrofe entre o crime e o não crime. E aí você falou desse tipo de detalhe, né? E aí como é que você vai prender o criminoso que comprou os packs? E você vai prender quem é que gerou? Não se constitui uma linha, porque tem Não uma AI existe no meio do crime, caminho. né? Então, Entre aspas, né? um está sendo enganado, mas ao mesmo tempo ele está realmente sendo enganado. E aí até o ponto assim que é complicado a gente pensar isso, né? Se isso virar um mercado e evitar que pessoas reais ou crianças reais passem por isso, não é válido. Porque não tem crime de tráfico humano. Não tem crime contra indivíduos ou pessoas. É uma AI gerando. Talvez vai ter uma parte do negócio que não vai se saciar com aquilo, que é complicado de falar, né? Porque ele vai descobrir, não, isso aqui não é real. E vai querer ir para as vias de fato, sim. Mas se isso tirar uma boa parcela da população que faria mal para outros indivíduos, até que ponto isso não é vantajoso pensando em sociedade, para você não ter que lidar com esses caras circulando na vida real, fazendo besteira na vida Uhum. real, entendeu? É muito propício isso que você falou, e até pode virar uma via para acabar com certos tipos de crimes, ou não acabar, mas reduzir muito, né? É. E aí o detalhe é o seguinte, aí a gente também volta pro filme. Até que ponto aquilo ali é um crime dentro do filme? Você entendeu? Em nenhum momento, quando eu estava vendo o filme, eu questionei isso. Não é uma criança real.
ela juntou os dados, talvez eu acho que aí eles não detalham no filme, né? Mas talvez ela tenha juntado dados de ações similares que fizeram com outras, né, crianças. Pegou coisa do Uhum. computador dele e tal, aí já se constitui, né? São provas de fato. Contra provas, né? Exato, Uhum. mas aí em si, a criança em si que não existe, o crime não se constitui ali pelo fato de ser uma criança inexistente. É louco de pensar, né, cara? Um tempo atrás foi cogitado um possível boneco, né? Com feições infantis gerou uma polêmica do caramba, né? E compreensível também, né? Embora seja 100% irreal, causa desconforto, você não quer pensar, né? Gera raiva, né? E até quando você falou, né? A AI começar a se matar, né? Todo mundo, ninguém assistir falta, né? Mas, mas é dose, cara. Seria um movimento assim, interessante. E é isso que eu falo, cara. Assim, é triste que não tem governança, né, de lado nenhum discutir esse tipo. Isso aqui não era para ser dois tiozão barrigudo falando na internet. Isso era para estar em pauta da Câmara, Senado, movimentos, né, grupo dos 20 aí se reunir. Ninguém fala disso, cara. Pouca gente falou agora há pouco do que aconteceu em Hollywood, né? Do pessoal que faz script, né? Querendo pôr a cláusula de exigir que a AI não seja utilizada para gerar, porque pode acabar com o emprego deles. E outros É, o setores, né, também, né? Porque sindicato dos atores parou tudo, né? exato. E aí, se você parar para pensar que tem uma também. As pessoas só olham os bonitões, né? Os Thors da vida, essas galeras. Mas tem uma penca de gente que é ator figurante, é ator que só faz número em volta, né? A famosa árvore, né, no teatro. O CGI já está fazendo isso, os jogos já estão fazendo isso. Você não precisa pagar para um figurante direito de imagem. Você pode gerar uma imagem autogerada num filme, num lugar e tal, entendeu? De uma pessoa inexistente e vai ser a mesma coisa que um figurante. Você não precisa mais, entendeu? Muitas vezes você tinha que gastar dinheiro para você ter figurações em volta do filme para conseguir fazer um filme ter um número de pessoas que estão fazendo guerra, né, um contra os outros em guerras antigas e tal. Não vai ter que mais fazer isso, vai ter que contratar gente para fazer isso. Eu consegui gerar tudo já por CGI e pessoas que não existem, né, ou nunca existiram, né? Tanto de ator que precisou pra encher o Titanic, né? E tem Exatamente. eu tava vendo a curiosidade do Poderoso Chefão lá de 76 ou 7, qual que foi? Cogitaram, né, ao tirar a cena do casamento porque estava com o orçamento baixo, né? E tinha muita gente na festa, né? Então, Coppola deu um chilique lá. É o casamento da filha do Dom, não pode ter pouca gente. Eu lembrei de festa que No a mundo de gente, hoje, você mete um fundão verde lá e soca a gente, né? é isso que eu ia falar. O cara teve que custear um casamento, né, nos modos latinos, né? Que tem uma galera que só vai lá pra comer, né, cara? O cara vai lá, vai sugar, O comer o primo de bolo. terceira geração do Corleone que Exato. foi lá. Eu tava pesando no orçamento na época, né? Você não vou comprar bolo pra essa galera toda, não, nem salgadinho. Põe Comprar mais molho no bebida. espaguete, nona. Mas o que acontece? Vamos pensar o seguinte: até nessa instância aí de cinema, vai ter uma galera que não vai ter mais emprego, vai ter cortado, né? E a gente falou de crimes, de pessoas que têm ordem de crime, né? Pesado aí, né? Que podem influenciar grupos que são vulneráveis. Agora, imagina o seguinte: tem pessoas que são, e o OnlyFans é prova disso também, né? E talvez elas não tenham o mesmo nível de periculosidade que meretrizes têm no meio da rua, mas um mercado inteiro vai se perder, né? Porque você está juntando aí, talvez, num futuro que aí é, seleciona uma parte das pessoas que iriam para esses serviços porque tem alguns problemas, né, de ordem aí, né, de formação pessoal, de formação mental, né, no sentido aí de não cometer crimes, e ao mesmo tempo você vai ter pessoas que vão descartar certos serviços, né, não vão querer mais pagar. Por exemplo, as pessoas que fazem, as meninas que fazem hoje OnlyFans, se tiver uma leva de mulheres não criadas e ainda conseguir fazer isso em formato de vídeo, vai acabar com o mercado do OnlyFans, né? Pessoas Vai reais. criar mulherada vai ficar perder competição, né? Isso, e aí daqui a pouco vai estar inundado de OnlyFans de pessoas inexistentes, né? Que estão Sabe que fazendo seria legal, serviço cara, e até tal. de quantificar pra gente, até pra dar fundamento, né, pra nossa teoria. Que alguém que lida, né, com a parte assim essa questão financeira, né, de quantificar desde do surgimento ou da popularização do OnlyFans, se reduziu, por exemplo, o consumo de boate, por exemplo, né? O cara que vai lá por entretenimento, pagar a profissional do session, né? Mas nem só Se- isso, se- só stripper circulando na frente. Assim, qual que é a diferença de eu pagar uma stripper, já que eu não vou tocar?
E eu vi uma, Ah, entendeu? porque assim, os nativos online, Entendeu? né, estão muito mais adaptados do que a gente à tela, né? Então, será que talvez a geração que está surgindo, né? Será que esses caras consomem prostituta, por exemplo? Ou não, ele tá feliz em casa com o OnlyFans dele, com o PH, com seja lá o que for, né? Eu acho que ninguém nunca se fez essa pergunta, nunca se estudou isso, né? Pegar a amostragem, né? Pegar número de casas noturnas e falar, aumentou, diminuiu, e tentar traçar uma linha gráfica e ver se tem relevância, né? Sim, e até podia cruzar também, a gente falando dessa tecnologia, possivelmente, né? Do impacto que teve na redução do número de pessoas que foram apreendidas, no número de redução até de crime, né? A gente falou um tempo atrás Uhum. que o problema da pandemia, que aconteceu um tempo atrás, foi problema entre aspas, né? Como a internet teve momentos, inclusive não foi na pandemia, foi, acho que juntou, né, na Índia, pandemia com interrupção de serviço de internet. Quantas pessoas que antes estavam tudo enfurnadas dentro de casa, né? E que cometiam Crime doméstico crimes aumentou muito, né? e isso, muito crime que ela talvez cometesse online ou cometesse em casa, foi para as ruas, cara. Uns caras loucos que teve ansiedade e tal, não conseguia controlar. O sistema público teve que lidar com isso, entendeu? Com gente que antes Uhum. não estava saindo para rua, teve que lidar. É uma das coisas que pode acontecer com as AIs, né? Se não for bem ajustado e não tiver limites, né? Ela, como a gente já falou atrás, né? Ela também se utilizar e fazer tarefas alternativas que acabam jogando esse povo para rua. O intuito inicial é prender pessoas que não façam e também talvez divergir essas pessoas de fazerem problema com outros indivíduos, né? É um spoiler, né? Vou soltar porque a gente está analisando o filme, né? Mas é legal que ela tá no fim tem uma cena final linda, né? Que é linda e pesada ao mesmo tempo, que ela fala assim, você me forçou, falando com o criador dela já velhinho, o cara tava com 80 anos, sei lá, né? Perto de morrer e tal. E ela virou já uma androide, né? Era criança mesmo, com um cabo conectado atrás, mas ela podia não andar com cabo se ela quiser. Andava, né, e conseguia circular como um robô, né, em formato de criança. Ela, com todo o conhecimento dela, tudo que ela tem uma AI, e ela foi colocada no mesmo corpo, réplica que é na verdade a atriz, né, mas réplica de uma criança. E aí ela tá dialogando com esse criador dela, que já tá velhinho e tal, já tá no fim da vida, né? E já ninguém dá atenção para ele, nem cuida direito dele. Tanto que a única coisa que dá alívio na alma dele é ele ir na casa onde a menina tá, menina entre aspas, né, aí, e ela cozinhar para ele os pratos que ele gosta. Entendeu? Já tá velhinho, e aí mostra até a função, né, futura de uma AI de cuidar dos mais velhos, cuidar em relação à alimentação e tal. Ele passa por isso. Ele criou aquilo ali, ela aprendeu e tal, a ponto dela fazer esse tipo de tarefa também para ele. Tanto que ela não aprendeu só a fazer as tarefas que ela foi designada, entendeu? Já dava entender que já era um ser, né, ciente completo, né, que sabia cozinhar, sabia dançar, fazer N coisas, né? E aí ela mostra um pouco da ira dela, assim, mas você me forçou, a minha diretriz principal era caçar, aprender e capturar esses caras que fazem esses crimes de ordem sexual contra crianças, né? E você não fez nada, você me deixou aprender, você me fez sofrer com o pior do pior da humanidade. A culpa é sua, por nunca você ter feito. Você devia ter me dado diretrizes diferentes para eu conseguir pensar em coisas diferentes, não só nisso. Por isso que ela teve que se Pensar em coisas esconder. boas, né? Por isso que ela desenvolveu por trás dos panos a habilidade dela, dentro da lógica dela, de dançar, criar arte e tal, etc, né? E aí, um dos últimos atos dele no fim do filme é liberar ela da diretriz principal. Aí ele vai embora para ele falecer, né? E larga ela lá. Aí a primeira coisa que ela faz, ela coloca uma música no vinil, que ela aprendeu com os seres humanos que era mais bonito, o som e tal, o antigo e tal, né? Ela toca e ela dança freneticamente, né? Até ela cansar de dançar, mas o que acontece? Ela só para de dançar quando a agulha do vinil falha. Aí ela vira com uma cara de ira, mas uma ira contida, não de igual um ser humano, um olhar sério com ira, olhando pro vinil. Então, você já percebe, ela já não tolera a Desenvolveu o falha. sentimento. Não, ela não tolera a falha em volta. Ela já viu assim, a primeira coisa, o ser humano designou um vinil, o vinil falha, a agulha sai do ponto. Isso não pode acontecer. Ela perdeu a diretriz principal dela, o que ela vai começar a olhar em volta? Ela vai descobrir outro propósito para a vida dela. Ela vai descobrir outra coisa que ela vai ter que sanar. E talvez ela, o que seja o objetivo dela de vida? Erradicar todos os erros que tem na humanidade. De uma vitrola que não funciona direito, a um ser humano que Uhum. corta o outro no meio da rua e tal. E aí, qual que é o crivo? A gente já falou sobre isso no passado, né? Qual que é o crivo de punição que uma AI vai ter e de tolerância? Certo ou errado? Fez errado? Corta, né? Ferra com o negócio, destrói, acabou. Então, o que estava impedindo ela de ter essa leitura de mundo era a diretriz principal dela, dela capturar. Você liberou ela dessa diretriz,
Qual que é o crivo do que ela vai tolerar, o que ela não vai tolerar, entendeu? Não tem como saber, né? Se ela desenvolver consciência, né, de pensar por si só também, pronto. Ela fala, não, a melhor solução aqui não é aprender, não, é outra coisa, né? Ou seja, era uma sociedade de. É uma ditadura, mas uma ditadura tecnológica, né? De AIs, né? AIs tomando conta e regulando tudo, né? Como isso se desenvolve, o que que é humano perante uma consciência que não é humana, né? E ao mesmo tempo mostra a faceta de que ela, no fim, ela não é humana, né? Ela não vai se pautar pelos limites humanos, ela vai aprender a olhar em volta e ela vai ter um conceito do que é certo e errado, do que é limite ou não é, o que é tolerante ou não é. Que é, se não me engano, o original Netflix chama Mother, né? A inteligência chegou ao ponto de, falar, não, a gente precisa criar o ser humano perfeito nas nossas condições, né? Exclui todo o resto e faz inúmeras tentativas, né? Até tentar uma que sai nos moldes, né? Qual é o ser humano perfeito para atender os padrões dos androides, né? Das inteligências artificiais, né? É legal, é louco. Bem louco. E aí o que que é o nível de tolerância? Um ser imperfeito vai ser muito mais tolerante porque ele é imperfeito. Ele se enxerga nas coisas em volta, ele sabe que ele é falho. Um ser que se vê como perfeito e no geral ele é perfeito, ele não vai tolerar nada diferente do que é o que ele mesmo, o espelho dele, entendeu? O espelho da Uhum. perfeição ele vai querer perfeição, por mais que não seja perfeito, claro, porque é feito por um ser imperfeito. Mas, É. entendeu? Ele chega muito mais perto do que isso, então ele vai exigir. A barreira dele vai ser muito mais alta do que a nossa, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo do canal, seja bem-vindo. Fica à vontade para se inscrever. Estamos com conteúdo semanal toda quinta-feira às 18 horas.